Sejam bem-vindos. O viajante desta semana gosta de correr e fazer o bem e mistura as duas coisas com algumas doses de sofrimento e loucura QB. Subiu o Everest, foi o sexto português a tocar no teto do mundo, caminhou 1.200 quilómetros na Índia, atravessou o Japão de uma ponta à outra a correr, 50 maratonas em 50 dias. Agora prepara-se para outra loucura, mais uma, correr uma maratona por dia, 42 km por dia, durante 100 dias, de Lisboa a Auschwitz, na Polónia. Neste local onde a maldade humana se industrializou. É disto tudo que vamos falar na próxima hora, disto e também de pistácios, já vão perceber porquê. Pedro Queiroz, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, Rádio Observador, olá João, é uma honra estar aqui e com esta introdução. E regressar, porque já não é a primeira vez que cá vens, não é? Nós é falámos, foi na altura do Covid, se não me engano, foi em 2021 e é uma honra estar de volta. Obrigado. Olha, vieste a correr? Não vim a correr, como a aventura vai começar daqui a uns dias, eu tenho que me poupar, vim a andar, mas já fui treinar de manhã hoje. Já foste treinar. A aventura vai começar daqui a uns dias, porque nós estamos a gravar no início da semana. Tu vais partir de Lisboa, na Praça do Comércio, a correr no dia 25 de Abril, até Auschwitz. Já vamos falar dessa viagem, vamos guardar isso para lá mais para a frente, porque há um desígnio. Run for Peace. Run for Peace, há um objetivo humanitário, já vais explicar tudo. Vamos falar das outras viagens que ficaram por contar da primeira vez que vieste cá às Conversas do Fim do Mundo. Atravessaste o Japão de uma ponta à outra a correr 50 maratonas em 50 dias. Não viste nada, aquilo era sempre a malhar, ou não? Sabes que o Japão tem muitas pontas e estarmos aqui a dizer que eu fui de uma ponta à outra fizeste a ponta, é um bocadinho relativo. Fizeste a parte estreita do Japão, foi? Não. Para quem conhece o Japão tem 4 ilhas principais, depois tem muitas pequeninas, Okinawa e tal, sim. Mas eu parti da estátua do Hachiko, que é aquele filme muito famoso, daquele cão que esperou pelo dono durante 9 anos, na estação de comboio de Shibuya, e eu fui para a estátua dele e prometi à minha comunidade, então vou correr 50 maratonas em 50 dias, e parti em direção a Osaka, a Kyoto, estive em Hiroshima, portanto atravessei, salvo seja, o Japão de uma ponta à outra e conheci aquela cultura maravilhosa que eu sempre desejei conhecer. E como corria muito, podia comer sushi à vontade. E os japoneses receberam muito, muito bem. Eles próprios têm uma grande cultura ligada ao atletismo. E foi uma honra conhecer um país desta forma, o país do sol nascente. Exatamente. E também teve um objetivo humanitário. Qual era esse objetivo? Olha, eu queria angariar cerca de 8.000 euros para apoiar os meus projetos lá no Nepal, que, para quem não sabe, desde há 10 anos, faz agora 10 anos que eu estive presente no grande terremoto que atingiu Katmandu no dia 25 de abril de 2015. Foi aí que eu tudo estava começou, lá, não é? Foi aí que tudo começou. Tu eras um mero, entre aspas, viajante. Eu era um viajante, que se viu apanhado por um Katmandu, sismo, não é? que estava de mochila às costas e foi apanhado e comecei uma missão humanitária que dura até aos dias de hoje. E então que nessa altura, o que é que quando eu fazias corri na pelo altura, Japão, Pedro? Olha, eu queria ser agricultor. Eu trabalhei muitos anos em multinacionais, eu trabalhei para o Grupo Jerónimo Martins, para a Goulet Palmolive, para o Grupo Marktest, sempre em vendas e marketing. E fiz uma pausa na carreira, fui fazer uma nova licenciatura em agricultura para a Inglaterra. Eu queria ser um agricultor em Portugal, mas a vida trocou umas voltas e no meio de várias viagens para trabalhar como agricultor, eu estive na Austrália, na Argentina, sempre a aprender as melhores práticas para trazer para Portugal um dia. Querias fazer uma agricultura diferente Fui também. para a Ásia e vivi este terremoto. Olha, eu não sabia muito bem aquilo que eu queria fazer ainda. Não sabia se era a vinha, se era o olival. Eu apaixonei-me pelo gado bovino, entretanto. Mas isto já são muitos temas. Eu vivo este terremoto na primeira pessoa e desde então que vivo estas grandes aventuras para recolher fundos, para apoiar as minhas crianças lá. As bolsas de estudo e construir casas, etc. Portanto, era esse o objetivo das 50 maratonas em 50 dias no Japão? Eu queria recolher cerca de 8.000 euros, em que 4 eram para financiar bolsas de estudo lá no Nepal e os outros 4 para apoiar também cá em Portugal. Porque neste percurso de uma década, chamemos-lhe um percurso humanitário, eu já comecei a ajudar também Portugal e o Quénia e o Nepal. Já não me cinjo apenas ao terremoto e às vítimas de tal tragédia na altura. Diz-me uma coisa, 10 anos depois ainda se notam os efeitos do terremoto devastador? O país reconstruiu-se ou ainda se está a reerguer, Pedro?
Essa é uma excelente pergunta. Os grandes centros 10 urbanos... anos é muito tempo, não é? É muito e pouco, não é? Exatamente, é muito e pouco, porque para mim parece que foi há 5 minutos que senti o chão a fugir debaixo dos pés. A verdade é que os grandes centros urbanos já recuperaram, já estão mais limpos, e nós temos o caso do grande terremoto que houve em Portugal de 1 de novembro de 1755, que tínhamos uma baixa que era, digamos, quase um bairro alto, cheia de becos. Eu não vivi nessa altura, mas é aquilo que se vê hoje em dia. Ontem fui, por exemplo, ao museu chamado Quake, em Lisboa, Sim. que demonstra muito bem tudo o que se passou naquele dia. Era uma cidade que é ótima. Faz um retrato espetacular, mas Lisboa foi reconstruída pelo Sebastião de Carvalho e Melo, o Aca Marquês de Pombal, que reformula toda a cidade. E foi isso que aconteceu um bocadinho em Katmandu. Okay. Houve zonas que foram destruídas e eles viram ali uma oportunidade para reconstruir a coisa de forma mais urbana, digamos assim. Mas tu vais às zonas rurais e, infelizmente, ainda há muitas aldeias destruídas. Mas aquilo que eu quero chamar a atenção, João, é que mais do que a infraestrutura é a vida das pessoas. Foram pessoas que perderam tudo, foram pessoas que ficaram sem casa, foram pessoas que perderam familiares, e isso é que demora a recuperar não só o trauma, mas a recuperar as suas vidas. Mas até aqui temos oportunidades também, porque muitas das crianças que eu conheci na altura, que se calhar não tinham futuro, que se calhar iam começar a trabalhar em minas, ou em restaurantes, ou em trabalhos precários, porque existe muito trabalho infantil nesta região do mundo, infelizmente, foi-lhes dada uma oportunidade, porque muitos dos projetos que eu estou a apoiar, e falamos de centenas de crianças, baseiam-se em dar bolsas de estudo. E posso-te dizer que muitas das crianças que nós começámos a ajudar nessa altura, que chegaram ao pé de mim famintas e sujas e falavam um pouco inglês e com o tal trauma, estão nos Estados Unidos a estudar hoje em dia, estão na Coreia do Sul a estudar, estão em Katmandu também, em várias universidades, e têm os dentes arranjados, e usam óculos, e têm uma nutrição adequada, e têm indumentária, e têm caráter, e têm educação, que isso é que é o importante, isso é que é o legado que este projeto pretende deixar. Portanto, passados 10 anos, eu continuo a querer deixar este legado, muito principalmente bem. Ligado à educação. Muito bem. É isso que te leva a fazer essas tais aventuras humanitárias? Exatamente. Eu costumo dizer, João, desculpa interromper-te, que eu troco todo este sacrifício, obviamente que eu também cumpro os meus sonhos e viajo bastante, mas eu troco o sacrifício, o suor, as lágrimas e a dor, mas troco por bolsas de estudo, e troco por pão, e troco por tijolos e cimentos para fazer casas. Isto é fabuloso. Então, olha, rapidamente, o que é que já conseguiste fazer no Nepal, do ponto de vista físico, concreto? Mais de 50 mil pessoas ajudadas em termos nutricionais, milhares de bolsas de estudo, entre 2.000 a 3.000, 123 casas construídas. E depois temos pequenas coisas, imagina, desde reconstruir um orfanato inteiro para 14 crianças, desde alimentar, por exemplo, quando foi a pandemia, nós alimentámos 1.500 pessoas durante 2 anos. Uau. 1.500 pessoas. E sempre nesta fórmula de eu recolho os fundos, mostro aos doadores as fotografias, as faturas, e 100% de tudo o que eu recolho é para aquelas pessoas. Muito bem. Não sei se podes falar abertamente sobre isto, mas como é que as autoridades locais lidam com esse teu empreendedorismo social e altruísmo, Pedro? Falo mais do que abertamente. Falo mais do que abertamente. Eu conheço pessoas em todos os setores, lá no Nepal, desde políticos, empresários, a desportistas, ao presidente da Câmara Municipal de Katmandu. Já conheci embaixadores também, e sou muito bem-vindo. Existe o povo da montanha, que são os Sherpas, que sou o povo que habita os Himalaias, e há muita gente que me chama Pedro Sherpa. Portanto, eu não tenho passaporte lá do Nepal, mas sou praticamente um nepalês, porque sou muito bem recebido e eles olham com muito carinho para o meu trabalho, obviamente. Muito bem. E também és quase iraniano, já vamos falar sobre isso. E para os portugueses também, portanto, não só para mim, também olham para Portugal com muito carinho. Muito bem. E sou quase iraniano, exatamente, já vamos falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso, mas eu gostava de voltar atrás, o Japão a correr 50 maratonas por dia. Como é que 50 por dia? 50 maratonas por dia? Não, é disparate. Uma maratona por dia, 50 dias. Onde é que eu já ia? Mas já te vou-te contar um pormenor interessante que vais ficar chocado, se calhar. Choca. Os nossos ouvintes. Diz-me lá, isto é passar um dia a correr, como é que é? Então é o seguinte, sempre que eu mergulho nestas aventuras, existe uma componente que para mim é fundamental, que é, eu nunca me coloco
em lugares onde eu sei que vou conseguir, de certeza absoluta. E este foi mais um deles. Eu quando subi ao Monte Everest não sabia se ia conseguir. Eu quando caminhei na Índia 1200 km eu não sabia se ia conseguir. E quando corri as 50 maratonas achei que era completamente impossível. Portanto, eu sabia que tinha que ser um dia de cada vez, uma tarde de cada vez, uma noite de cada vez, um passo de cada vez, quase. Portanto, tu precisas da ameaça do falhanço, é isso? Completamente. Aquela coisa do se eu não posso falhar. Não o teria dito melhor, porque isso obriga-me a estar absolutamente concentrado e a ter uma dose de preparação e conhecimento que roçam a excelência. Portanto, o meu foco é total. E tenho o objetivo humanitário que quando as pernas falham, é com o coração que eu corro. É com a mente que eu corro. Eu chego a sentir as preces das pessoas, porque eu alucino um bocadinho, como tu deves imaginar, porque quem corre 42 km sente uma dose de loucura às vezes, e portanto eu sigo muitas vezes pelo sol e o estado da natureza e mensagens que recebo naquele dia. Depois tenho pessoas que me ajudam, que me dão comida. Mas como é que é um dia, dia de um corredor? Práticos, exatamente, em termos práticos, eu costumava acordar normalmente às 5, 6 da manhã, equipava-me, eu acordava cheio de dores normalmente, depois eu tomava sempre um grande pequeno almoço japonês, que é o arroz, e que é o sushi, e que é as miso soups, portanto, muita energia. Depois eu começava a correr, mal aquecia o corpo, as coisas começavam a correr melhor. Depois eu fiz aquilo na primavera, e o Japão é muito agressivo em termos de temporais e tufões e, portanto, ventos, etc. Sofri muito nessa altura e eu viajava sempre em autonomia, João. Há pessoas que fazem estes projetos. Em autonomia, portanto, que tu é que carregavas tudo? Eu é que carregava tudo o que levava. Eu tinha uma pequena mochila às costas, de 2 ou 3 quilos, em que levava 2 mudas de roupa e a minha escova de dentes, os comprimidos, que são os analgésicos, os anti-inflamatórios, e então que carregava tudo isto... muitos comprimidos? Espero que não estejam as crianças a ouvir, para não seguirem este exemplo, mas sim, eu tinha que tomar alguma medicação para me ajudar, e depois há as pomadas, porque há as zonas que ficam inflamadas e tal. Fui muitas vezes ao hospital, e são histórias engraçadas, porque eu às vezes acabava de correr e tinha que ir para os hospitais e eles não falam nada de inglês. Então que eu chegava com o Google Translate e tinha 4 ou 5 médicos à minha volta e eu começava a falar para o Google Translate, a dizer assim: eu sou de Portugal e estou a correr 50 maratonas em 50 dias. Quando vinha a mensagem depois em japonês, os médicos olhavam todos uns para os outros e começavam 50, com aquele sotaque japonês muito engraçado. E isto é verídico, João, que é, eu passava 5, 6 horas a correr, o resto era dedicado à recuperação. Portanto, ir aos hospitais, pôr as pernas em água fria, a alimentação e a comunicar as minhas ações. Pois. Porque eu também tenho sempre essa componente, felizmente, de estar a falar com as pessoas que estão a doar, de estar a falar com os meus parceiros lá no Nepal. Neste caso, como eu estava a ajudar também Portugal, a comunidade Vida e Paz, tinha que estar sempre a falar com eles. Sim. E isso é uma honra, mas é muito exigente, de facto. Claro que sim. Mas passei por histórias. E ias a contar uma história incríveis. Chocante. Qual era? João, aquilo que eu te ia contar é que eu propus-me a fazer 50 maratonas em 50 dias e tive situações em que eu me lesionei, que tive que parar, não é? E só para tu teres uma ideia, por exemplo, quando eu parei da primeira vez, tive imensa febre e tive imensas dores, eu tive mesmo que ficar de cama, e então, no dia seguinte, para recuperar, corri 2 maratonas. Okay? Portanto, 84 km. E quando cheguei ao último dia, só tinha 47 maratonas feitas, porque havia imensa gente que me dizia: tu podes fazer em mais de 50 dias. Eu, não, a proposta é fazer 50 maratonas em 50 dias. E então que eu cheguei ao último dia, faltavam-me 3, e já com 47 maratonas em cima, João, fui para um parque em Tóquio, sozinho. Depois conheci lá imensos corredores e japoneses e tal, com imensas pessoas pelo Instagram e pelo WhatsApp a apoiarem-me, e fiz 3 maratonas de seguida, João. Caramba! 126 km e conseguimos 50 maratonas em 50 dias e superámos o objetivo. Eu tinha como objetivo chegar aos 8.000 euros e conseguimos 14.000, que foram 7.000 para o Nepal e 7.000 para a comunidade Vida e Paz em Portugal, em que ajudámos 500 pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa. Portanto, era aquilo que eu dizia há pouco, o trocar o sacrifício, o suor e o sofrimento por pão, literalmente. Muito bem. Falávamos há pouco que tu és quase iraniano, vives no Irão, não é? Habitualmente. É verdade, é verdade. Já contaste um pouco, enfim, grande parte da tua história
pessoal no outro episódio, da outra vez que estiveste cá nas conversas do Fim do Mundo. A família da tua mulher iraniana dedica-se aos pistachos. Isto agora está a correr bem, não é? Porque é um produto da moda, não é? Um produto premium, muito, muito procurado. João, antes do grande terremoto em Katmandu, sim, eu viajei para o Vietnã. E essa foi a viagem de uma vida, de 100 vidas, se calhar, não só de uma. E eu estava num barco e vi a mulher mais bonita que vi até hoje, chama-se Ghazal, ela. Fiz um desenho dela, mostrei-lhe o desenho e ela, uau, essa sou eu, ficámos ali logo apaixonados à primeira vista. Portanto, desenhas bem. Não desenho muito bem, ela se calhar precisava de óculos desse dia, não sei, mas correu bem a situação, trocámos ali os contactos e estamos casados. Temos um filhote que é o Vicente e decidimos morar em Teherão porque, obviamente que se passam muitas coisas em Teherão que eu não sou a favor, mas eu fui para o Irão por amor, por motivos familiares. Ela tem uma grande ligação à família dela. O nosso Vicente já nasceu lá. Sim. Eles têm uma infraestrutura fabulosa. Então corre-te bem a vida no Irão, não é? Eu gosto de morar lá, faço muito desporto lá e temos esse tal negócio então que são os pistachos Ghazal. Porque a família dela tem uma quinta de pistachos de frutos secos que fica no sul do Irão e, como tu dizes bem, hoje em dia toda a gente fala de pistachos, portanto é uma grande iguaria. Está a correr bem o negócio. Está a correr bem o negócio, mas não somos um negócio pequeno. Portanto, pistachos Ghazal não sabem nada mal. Bom, estamos à conversa com o Pedro Queiroz. Vamos abrir o álbum de viagem. Pedro, guardas contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial? Vamos lá, rápido, num minuto. Guardo junto ao cume do Monte Everest, a montanha mais alta em todo o mundo. Eu trouxe um conjunto de pequenas pedras, portanto, não no cume, porque o cume está coberto por uma crosta de gelo permanente, mas a cerca de 20 ou 30 metros havia ali algumas pedras ali no chão, junto a uma zona mais rochosa, e eu tenho uma pedra que trouxe lá de cima, que viajo sempre com ela. Muito bem, tem-te dado boa sorte, não tem? Tem-me dado boa sorte, sim. Não pesa muito para as maratonas, pois não? É muito levezinha, sim. O equipamento é todo leve, que eu levo sempre para estas aventuras. Muito bem, vamos continuar a falar de maratonas na segunda parte das conversas do Fim do Mundo, porque o nosso viajante está a preparar-se para ir até à Polónia a correr uma maratona por dia durante 100 dias. Vamos falar desse projeto na segunda parte. Até já. Assim que entrei, as portas trancaram-se. Achei logo aquilo esquisito. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Nunca contou como escapou e disse que morreria sem contar. O último episódio. A Hora da Vingança. O espírito dele não vem. Ai, vem. Nós temos ordens, vem. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o Pedro Queiroz. O Pedro tem desenvolvido várias aventuras humanitárias pelo mundo, misturando a corrida, o alpinismo, a aventura com a promoção do bem. Já nos falou aqui de algumas ações que tem desenvolvido, não só no Nepal, mas também em Portugal. E prepara-se, imaginem, para realizar 100 maratonas em 100 dias entre Lisboa e o campo de concentração de Auschwitz. Nós estamos a gravar no dia 22 de abril, terça-feira. Quando este programa for para o ar, o Pedro já anda a correr aí pelos montes e vales de Portugal. Pedro, antes de mais, quão louco é preciso ser para fazer isto? Numa escala de 0 a 5. 6. É preciso ter alguma loucura. Eu chamaria a ilusão, a quimera. É a boa loucura, não é? Sermos maiores do que nós próprios, quase. Sim. É exatamente isso, uma boa loucura. Uma loucura saudável, obviamente, que eu preparo muito bem,
mas eu tenho sempre aquela ilusão de que vou conseguir. Portanto, temos de acreditar que vamos conseguir, previamente. Qual é o propósito deste projeto, Pedro? Correr entre Lisboa, Praça do Comércio e o campo de concentração de Auschwitz. Então que eu montei este projeto com uma lógica simples. Simples quer dizer 100 maratonas em 100 dias para recolher 100 mil euros, que é algo muito ambicioso. Não só o esforço físico, mas a parte de recolher todo este valor. Porque o máximo que eu recolhi até hoje de todas aquelas aventuras que tu falaste há pouco foram 14 mil euros. Eu proponho-me agora a chegar aos 100 mil euros. Eu quero recolher 50 mil euros, ou seja, metade deste valor é para fazer uma escola lá no Nepal. Este é o legado que, passado uma década, eu quero deixar. É um edifício, é uma estrutura que daqui a 10, 15, 20 anos, quando eu lá voltar e quando o meu Vicente lá for, dizer foi o meu pai que fez esta escola e toda a sua comunidade de amigos e família. Relativamente aos outros 50 mil euros, eu senti um chamamento, João, e decidi ter a coragem de lutar por algo muito significativo hoje em dia, que é o conflito que está a acontecer entre Israel e a Palestina. Nós não podemos fechar os olhos. Isto é uma questão que toca a toda a humanidade e eu quero apoiar duas associações que estão na linha da frente e que lutam pela paz, que através da não violência e do diálogo, através da construção de pontes e não de muros, querem chegar a uma solução para este conflito. Há uma destas associações que se chama Combatants for Peace, que já foi nomeada 2 vezes para o Nobel da Paz, que faz um trabalho incrível em termos de proteção de ambos os lados e é constituída por soldados árabes e judeus, israelitas e palestinianos, que perderam familiares, que perderam os seus familiares e que estão dispostos a perdoar. Isto é inspirador, João. Depois temos a outra associação chamada Hand in Hand, que tem uma rede de 6 escolas com mais de 2.000 alunos, mais uma vez, eu repito, israelitas e palestinianos, árabes e judeus, que estudam juntos, que têm professores de ambas as etnias. A lógica é 2 povos que cresçam juntos vão ter mais dificuldades em odiar-se e ser inimigos. Eu estive a falar com crianças de ambos os lados, em que há crianças que têm familiares que são reféns do Hamas e há crianças que têm familiares que estão a ser bombardeados diariamente em Gaza. Isto tem que parar, ambas as situações. Os reféns têm que ser libertados e os bombardeamentos têm que parar também. O diálogo é o único caminho para a paz e eu quero contribuir para isso e quero dar voz a estas associações. Tu que vais correr para, enfim, dar o teu contributo com esta ação humanitária Run for Peace. É como se chama o projeto das 100 maratonas, Run for Peace. Das 100 maratonas em 100 dias, entre Lisboa e Auschwitz. Portanto, estudaste obviamente o conflito, as suas razões. Claro. Sentes que há clima para te ajudarem neste propósito? Há um clima muito negativo em torno deste conflito. Sim. E não há, Pedro? Eu não sou um especialista político. Eu nasci em 1981 e, como tu sabes, este conflito pode ser estudado desde há muitos séculos atrás, não é? Quase desde o nascimento de Cristo. E toda a questão relacionada com os judeus e com a Galileia e com os árabes que ocupavam ali aquela região, porque todos têm as suas pretensões, digamos assim. Mas aquilo que eu quero aqui chamar a atenção, não sendo eu um comentador político, um especialista, é que estamos em 2025 e nós não podemos mudar o passado, João. E esta questão de nós termos a capacidade de perdoar, de conviver numa sociedade partilhada, é fundamental. Nós somos 8 bilhões de pessoas hoje em dia, somos 8 mil milhões. Há pessoas que têm credos religiosos diferentes, há pessoas que têm uma cor de pele diferente, há pessoas que têm as filiações políticas que são distintas, há pessoas que têm clubes de futebol diferentes e não nos podemos odiar uns aos outros. Se nós nos odiarmos uns aos outros, isto vai acabar mal. E já sabemos o que é que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Portanto, o Holocausto, por exemplo, que nesse caso foi o povo judeu que foram as vítimas e muitos outros, os ciganos, os homossexuais, etc. E, portanto, é exatamente por causa disso que eu quero correr até ao campo de Auschwitz para prestar a minha homenagem a todos aqueles que sofrem com a guerra e com o ódio, independentemente da sua religião, a cor de pele ou a filiação política. Se há clima ou não, é isso que eu quero fazer, João. É ajudar a transformar a mente das pessoas. Nós, os seres humanos, temos esta capacidade de nos transformar e de mudar
por mais que nos custe às vezes, por mais que seja difícil nós perdoarmos a nossa mulher e os nossos amigos e o vizinho, nós conseguimos. Nós temos essa capacidade e isso faz de nós seres grandes. E é a ajuda que nós damos ao próximo, é esta capacidade de ajudar que dá o sentido à nossa própria vida. E eu acredito muito nisto e acho que isto é um grande projeto. Portanto, és um crente na fé humana, tu, Pedro? Eu sou um crente... Já agora, és religioso? Não tenho a minha fé, tenho a minha própria fé, e de todas as viagens que tenho feito, disse-te há pouco, moro no Irão, que é um país muçulmano, como tu sabes. Eu trabalho muito e faço muito trabalho humanitário no Nepal, que é um país que é hindu e budista. Cresci em Portugal, que somos cristãos, portanto, eu vejo Deus dentro de mim, muito, e vejo Deus no amor, e vejo Deus, por exemplo, na natureza, e sempre que nós ajudamos o próximo, é quando eu vejo esta manifestação de Deus, e ajudar o próximo pode ser tudo e mais alguma coisa. Ajudar o próximo às vezes pode ser não gritar com ele quando estamos no trânsito, por exemplo. A mais pequena coisa é esta manifestação de Deus que eu acho que vive dentro de nós. E esta é a minha fé. Mas eu sou um crente nesta transformação, e nós, os seres humanos, João, temos uma consciência e temos o nosso pensamento que se manifesta através, portanto, da linguagem. Somos uma espécie que se difere de todas as outras, e eu acredito muito no ser humano e nesta capacidade de evolução. Portanto, a seguir ao Homo sapiens, o que é que virá agora? Será portanto, o Homem Generosis, ou será o Homo Instagram? Não sabemos. Mas, tudo encaminha para não ser o homem empáticos, não é? Perdeu-se muita empatia, não foi, olha, Pedro? Eu ouvi com muita preocupação uma das pessoas mais poderosas em todo o mundo atualmente, que é o senhor Elon Musk, que eu não tenho nada contra ele, porque ele também há de ter as suas alegrias e os seus traumas e as suas coisas boas e as suas coisas más, mas a dizer há poucos dias que a empatia era uma coisa negativa na nossa sociedade. E eu defino a empatia como esta capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro. Portanto, mais do que a simpatia, porque nós podemos ser empáticos e ser antipáticos ao mesmo tempo. Portanto, a empatia é uma característica muito, muito especial que alguns seres humanos têm a mais, outros têm a menos e outros nem sequer têm. Mas eu acho muito, muito importante, muito importante que a empatia seja colocada ao nível da educação. Ou seja, é tão importante como saber ler, ou como saber escrever, ou como saber andar, portanto, ou como pegar nos talheres. Esta empatia, e mais uma vez aquilo que eu falava há pouco, a sociedade partilhada é fundamental nós educarmos as nossas crianças assim, senão nós vamos ter um futuro muito, muito complicado e com muitos conflitos. Muito bem. Tu vais correr então as tais 100 maratonas em 100 dias entre Lisboa e Auschwitz. Porquê Auschwitz como destino final, digamos assim, deste projeto humanitário, Pedro? Não temos que possas ficar... Enfim, há um objetivo que é angariar dinheiro para ajudar duas instituições que estão a trabalhar no conflito israelo-palestiniano, pela paz. Não temos que, ao terminar em Auschwitz, possas ficar colado ou demonstrar maior empatia por um dos lados do conflito, Pedro Queiroz? Excelente pergunta, João Miguel Santos. Excelente pergunta. Posso-te dizer que já tive manifestações de ambos os lados dizer, mas tu chegares ao Auschwitz, isso é para o judeu. E tive outras pessoas que me disseram, tu chegares ao Auschwitz, isso é para o palestiniano. Porque supostamente tens Israel hoje em dia que está a cometer um genocídio em Gaza, não é? Eu tive que pensar muito, eu tive que refletir muito e tive de ganhar muita coragem para terminar a minha aventura em Auschwitz. Auschwitz representa, se calhar, a página mais negra em toda a história da nossa humanidade, portanto a história recente, refiro-me ao Holocausto, e eu acho que nós temos que pôr o dedo na ferida. Existe uma frase, eu já visitei o campo há vários anos. Depois eu ia perguntar-te isso. Em 2016, visitei o campo há 9 anos, e tu tens uma frase à porta do campo, João, que diz, aqueles que esquecem o passado tendem a repeti-lo. Está lá a frase em inglês, ela não está em português, mas
é qualquer coisa neste género, e é isso que eu quero alertar. Portanto, nós parece que enquanto sociedade, nomeadamente a sociedade ocidental, parece que sentimos algum remorso pelo Holocausto. E sempre que existe um filme, sempre que existe um livro, sempre que se toca no tema, sentimos um remorso. E nem é pelo povo judeu, ou pelos homossexuais, ou pelos ciganos, é por vislumbrarmos em formato de fotografias e filmes, e os tais livros, etc., aquilo que o ser humano é capaz. E isto para mim toca-me muito. E eu quero criar consciência e prestar o meu tributo e a minha homenagem a todos aqueles que se possam encontrar nesta situação de sofrer o mesmo que as vítimas do Holocausto sofreram. No fundo, para que não se repita, não é? Exatamente. Muito é bem. essa a linha de pensamento aqui. Ok, muito bem. É um bom objetivo. Oxalá não se é repita, fácil. Mas a história demonstra que depois da Segunda Guerra Mundial houve vários genocídios, enfim, alguns até nem qualificados no Camboja, tecnicamente por exemplo. como... Exatamente. Sim. Enfim, mas nós temos o ser humano tem uma enorme dificuldade em aprender com os erros da história, não é? É assustador e às vezes até me faz confusão, por exemplo, aquela obra do Saramago, o ensaio sobre a cegueira, que é isto em ponto pequeno, não é? Que é, em caso de necessidade, quando nós estamos encurralados, e mais uma vez eu refiro, por exemplo, ao trânsito, portanto, a qualquer situação mais pequena, o nível de agressividade e de violência e de ódio, a nossa falta de empatia, de estender a mão ao próximo, quando nos sentimos encurralados. Muito, muito difícil lidar com isto. Muito difícil. Olha, vamos falar do percurso. Portanto, vais daqui, assim, grosso modo, Lisboa-Porto, depois Porto, vais pelo norte de Espanha, é isso? Sempre a correr, Vou-te dizer em 10 segundos a rota toda em termos de grandes cidades. Vamos lá, até porque há muitos ouvintes, há muitos portugueses espalhados pela Europa e seguramente querem seguir-te. O projeto chama-se Run for Peace, no Instagram é... Pedro_Project X, e toda a informação está no meu site www.pedroqueiroz.com. Eu vou seguir a rota de Lisboa, Porto, Santiago de Compostela, vou fazer o caminho de Santiago ao contrário, depois até Barcelona. Passo para a França, vou a Lyon, a Genebra, se houver português em Genebra e Lyon, sejam bem-vindos a vir correr comigo. Vou atravessar os Alpes até Milão, depois vou para Veneza, entro na Eslovénia e vou até uma cidade chamada Maribor, entro para a Áustria e já deve estar muito calor nesta altura em pleno verão, vou até Viena, depois vou à Eslováquia, Bratislava e por fim entro na Polónia pelo lado sul do país até Cracóvia e planeio chegar no dia 3 de agosto. 3 de agosto a Auschwitz. Portanto, ouvintes espalhados pela Europa, se quiserem correr com o Pedro Queiroz, façam-se à estrada. Todos os dias eu vou publicando onde é que eu estou e a que horas é que eu vou sair. Portanto, vou tentar fazer isso da forma o mais prática possível. Muito bem. Pedro, boa viagem. Obrigado, João. Ainda não acabou. Vamos fazer check-out? Vamos continuar. Check-out. Vamos embora. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Aspirina. A Natal mochilinha, não é? Tem sempre que ir aspirina, porque eu não sei porque às vezes eu não bebo água o suficiente. Seja numa viagem por uma capital europeia, ou seja, a correr, e às vezes dá-me umas dores de cabeça que eu nem consigo andar. Portanto, tu tomas aspirinas preventivamente? Há muita gente que toma, porque aquilo é um vasodilatador. Não tomo preventivamente. Só quando me dá tipo, aquelas marretadas na cabeça, eu tenho mesmo que ter uma aspirina, senão eu nem me consigo sentar, nem consigo falar. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Foi ao Sudeste Asiático. Conheci a mulher da minha vida, vivi um terremoto. A tal viagem inicial, foi pelo Vietnã, pela Tailândia, pelo Camboja, pelo Myanmar e que terminou depois com um terremoto no Nepal, em Katmandu. E que mudou a tua vida e, enfim... E continua a mudar. E continua a mudar. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Foi para o Irão. Quando eu fui visitar pela primeira vez a minha família, alto lá, um português a querer entrar aqui, mas eu tenho muita sorte, sabes, João? Então? Porque eu que sou o Pedro Queiroz, que em Lisboa e em Portugal sou um mero cidadão, cheguei ao Irão e existe um senhor chamado Carlos Queiroz, que foi selecionador de futebol, que é Deus, Rei e Nosso Senhor no Irão. E, portanto, toda a gente pensa que eu sou familiar dele. E o Ronaldo? Nós ainda não tínhamos falado do conhecido. Quando cá estiveste a primeira vez, o Ronaldo ainda não jogava nas Arábias, agora já joga, mas ele foi ao Irão há pouco tempo jogar para a Liga dos Campeões Asiática.
E ele foi recebido. Havia pessoas em cima de muros, havia pessoas a subir montes e ladeiras, havia pessoas a perseguir o autocarro. Ele é um fenómeno mundial. Devias convencer o Ronaldo a correr contigo. O Ronaldo, isso seria espetacular, não é? Se o Ronaldo viesse correr comigo, eu não sei se ele me conseguia apanhar. Duvido. Cristiano, se quiseres vir correr, estás convidado. Vamos lá, Cristiano. Não, mas ele podia aportar 2 coisas importantes para os teus projetos. Visibilidade, ainda mais visibilidade. Claro que sim. E dinheiro. Diz que o seria uma honra. Diz que o homem está podre de rico, não é? Seria uma honra. De certeza que ele teria todo o gosto, mas ele é muito solicitado, não é? Olha, a recordação de viagem mais cara, Pedro, qual foi? Olha, eu tenho uma pequena história para contar que foi um terror autêntico e que se tornou bastante cara, não é? Eu fui para Salamanca uma vez de carro com 2 amigos e mal cheguei a Salamanca, estacionei o carro mal estacionado para levar a minha mala para o sítio onde nós íamos ficar e dei por mim, de repente, perdi a chave do carro. Nunca mais a encontramos, portanto, nem nos dias seguintes. Chegámos lá abaixo, o carro já tinha sido rebocado, entretanto. Estávamos no meio de Salamanca, sem chave do carro, sem carro, e eu tinha a chave suplente dentro da minha casa em Lisboa. Vê lá o plano maquiavélico que eu equacionei. Falei com um amigo meu que tem alguns amigos duvidosos, foi à minha casa com uma radiografia, abriu a minha porta de casa, porque eu tinha todas as chaves de casa comigo também, pegou na chave do carro, foi dar a um amigo meu. Esse amigo meu foi dar a chave a um amigo de um primo meu que ia viajar para a Covilhã, portanto levou a chave de comboio com ele. Tenho um primo meu que mora na Covilhã, foi de carro até à fronteira com Vilar Formoso, de chave na mão. Eu apanhei um táxi de Salamanca, encontrei-me com ele em plena fronteira, trouxe a chave do carro até Salamanca, tive de pagar não sei quantos euros de multa, tive de pagar a viagem deste meu primo, portanto isto saiu muito, muito caro. E ficaste a ver favores? Tive 4 ou 5 dias a tratar disto, nem me diverti nada em Salamanca, que era no Carnaval, e foi uma desgraça. Olha, a refeição mais estranha, qual foi? Quando eu fui trabalhar para várias quintas pelo mundo inteiro, naquela ótica de querer ser agricultor, fui para a Argentina uma vez e fomos castrar uns touros que se tornaram bois nessa altura, porque essa é a diferença entre um touro e o boi. O que eu não sabia era que nós íamos comer depois os testículos. Portanto, eles cortaram os testículos, grelhámos os testículos e depois eu fui obrigado a comer. E não é que soubessem mal, não é que outras pessoas eu já não tenha sabido que também comem, mas tinha sido eu a cortá-los, quer dizer, fez muita impressão aquilo, de saber que eram daquele touro em específico. Foi muito difícil. Foi assim a comida mais estranha. Gostava de viajar com? Eu gostava de viajar com a minha mãe agora, porque nós há muito tempo não viajamos juntos. Fizemos uma viagem a Londres há uns anos e gostava de voltar a viajar com ela, porque eu acho que nós chegamos a uma idade e aqueles que ainda têm os pais entre nós, acho que temos que dar valor a isso. Valor, não é? Gostava muito de voltar a viajar com ela. Então vamos lá, depois das 100 maratonas em 100 dias. Vamos a isso. Olha, Pedro, muito creme nos pés, muita força nas pernas, muita vaselina nos pés, muito juizinho nessa cabeça. Vou tentar. 100 maratonas em 100 dias é obra, admiro-te por isso. E boa sorte para o teu projeto, para a tua corrida. Oxalá angaries muito dinheiro. Run for Peace. Canal de Instagram, qual é que é? Rapidamente. Pedro Queiroz, Project X. Acompanhem, sigam, venham correr comigo, envolvam-se. Isto é um grande projeto. Obrigado, João. Obrigado à Rádio Observador. Ora, essa. Música, qual foi? A música, devido a esta ação que eu vou fazer, que isto é um apelo para a paz, o Run for Peace é um manifesto pela paz, eu escolhi o Imagine, de John Lennon. A música mais utópica do mundo, não é? E é bonita, sim, senhora. Para terminarmos em beleza. Vamos cantá-la juntos, mas Imagine com microfones. All the people. Imagine, de John Lennon, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Já sabem, sejam bons e boas viagens ou boas corridas. Até para a semana. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die.
of brotherhood.